Olá, esse aqui é um vídeo tutorial e o objetivo é demonstrar como usar Shell Script para acessar um banco de dados Oracle. No que eu posso usar isso? Qualquer necessidade que você tenha de extrair dados de um banco para gerar um relatório, para gerar um arquivo, um conjunto de arquivos com informações que vão ser repassadas para um cliente, para um parceiro, para um outro departamento, fazer atualizações de banco, enfim. Tudo aquilo que você poderia fazer com outras linguagens, logicamente, dependendo do nível de complexidade, aí pensando em complexidade alta, você usaria um Java, você usaria um ProC, tem muitas linguagens que permitem fazer conexão com o banco, né? Mas se aquilo que você for fazer não for tão complexo assim, Shell Script e o cliente Oracle, né, por intermédio do SQL Plus, eles te atendem muito bem. Para você seguir esse tutorial, alguns pré-requisitos você tem que ter, né? Logicamente, você tem que ter um conhecimento básico em Shell Script, não precisa ser nenhum expert, né? Mas precisa ter noção de escrever algo funcional. Você tem que conhecer o ambiente Oracle, em especial o SQL Plus, né? A linguagem SQL padrão que muitos bancos seguem, né? E o SQL Plus em si é saber como conectar no banco, como fazer a autenticação. Não é algo muito complexo, tá? E o legal também é você ter um ambiente para você fazer testes. Se você tiver na sua empresa, se você já tiver um local para testar, um banco instalado, beleza. Caso você não tenha e queira instalar na sua casa, existe a opção de você baixar o Oracle XZ. É uma versão disponível no site da Oracle e ela é voltada para estudantes, para DBAs que querem um ambiente apartado para fazer seus testes, suas validações. Então fica como opção. Eu não vou mostrar aqui como instalar o Oracle XZ, até porque tem muito tutorial na internet explicando como. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também. No meu caso aqui, eu criei uma máquina virtual, instalei um Debian embaixo dela, baixei esse pacote e instalei por lá com o auxílio de uns tutoriais da internet. Não foi tão complicado assim. Bom, vamos lá. Você vai precisar de um ambiente para testar caso você não tenha um. Então, não vou mostrar como instalar o XZ, como foi dito antes, mas vou mostrar só alguns pré-requisitos aqui que você precisa instalar para você ter um cliente funcional, né? Aqui no site da Oracle, na seção de downloads, você vai encontrar um Instant Client. E o que você vai baixar daqui é esse pacote básico do Instant Client e esse pacote aqui do SQL Plus. Esses dois pacotes eles vão conter, além do binário do SQL Plus, todas as bibliotecas necessárias para o funcionamento dele. Existe uma versão de um cliente mais completo, mas o Instant Client deve atender também para efeitos de exemplo, de tutorial, de aprendizado, né? Então, baixe esses dois pacotes, aí você vai descompactá-los. Eu já descompactei aqui nesse diretório, né? E o que você tem aqui? Binário do SQL Plus, bibliotecas e arquivos necessários para o funcionamento dele. E você vai ver que tem um subdiretório aqui, um Network Admin. As instalações de client Oracle normalmente têm essa estrutura. O diretório base da instalação costuma ter um subdiretório chamado Network Admin. E nele você vai colocar arquivos de configuração para permitir que você faça a conexão no banco, né? Esse arquivo não existia, eu criei aqui e através dele eu permito a conexão com o banco que eu instalei lá na minha máquina virtual. Lembrando, eu instalei um Oracle XZ lá, né? Tá. É essa tela que está aqui, né? A minha instalação padrão aqui que foi feita gerou uma configuração de um tnsnames.ora, tá aqui, né? E
A única coisa que eu fiz foi, como esse nome de host aqui ele não está divulgado no DNS, não está cadastrado em arquivo hosts lá na máquina física mesmo, que é de onde vai partir a conexão, o que eu fiz foi pegar o IP dessa máquina, é um ifconfig que eu dei aqui, para pegar o IP, e eu só substituí no onde você tinha o parâmetro do host. O resto das informações são as mesmas que estavam lá, né? É a porta onde o listener está escutando. O listener é o processo que fica escutando as conexões lá do lado do banco. O host do banco, o nome do serviço do banco, esse é o nome real dele, entre aspas. Isso aqui é o alias que eu dei para ele, que ele também batizou por padrão. Esse alias poderia ser qualquer outro nome aqui, ao meu critério. Poderia ser, por exemplo, banco teste, se eu quisesse mudar aqui. Deixei o valor padrão. Bom, você precisa também atribuir umas variáveis de ambiente para poder funcionar. Uma delas vai ser a variável Oracle Home. Então, você precisa definir ela aqui com o comando de export. Estou fazendo esses sets aqui para testar até a conectividade com o banco. Essas atribuições você pode fazer dentro do teu próprio script, você pode colocar num arquivo de profile, vai de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, você tem a Oracle Home. A outra variável que eu vou setar é a LD Library Path. Com essa variável eu vou dizer para ele que vou colocar o caminho onde ele vai encontrar as bibliotecas necessárias para o funcionamento do SQL Plus. Então, eu não tenho nenhum conteúdo prévio nela, deixa eu mostrar aqui, ela está vazia, então eu vou simplesmente atribuir o caminho a ela. Então vou dar um export LD Library Path e vou colocar o mesmo caminho aqui, tá? Posso botar a variável também, a Oracle Home, já que ela está definida aqui, né? Se eu quisesse preservar o conteúdo dela, caso ela tivesse eu colocaria 2 pontos e colocaria o nome da variável aqui, LD Library Path, tá? Como não tem caminho, eu só vou botar Oracle Home, tá? Outra variável que eu vou definir é a variável Path. Essa variável vai me permitir que ele encontre o binário do SQL Plus sem que necessariamente eu tenha que colocar o caminho relativo ou o caminho absoluto, tá? Então vou fazer a mesma coisa, vou botar a Oracle Home, que é o caminho, que está setada com o caminho que eu quero atribuir a ela, e nesse caso a variável path costuma sempre ter o conteúdo, os caminhos padrões, onde estão instalados os binários e outras coisas pré-setadas. Então nesse caso eu obrigatoriamente tenho que preservar o conteúdo dela, tá? Se tudo foi feito certo aqui, você vai bater SQL Plus e ele vai abrir o prompt para permitir a conexão aqui. Vamos testar aqui então. Eu vou botar SQL Plus, eu vou botar o nome de usuário, arroba e o nome da instance do banco onde eu vou conectar, que nesse caso é o XZ. Esse aqui é o nome do alias, tá? Não é o nome da instance do banco. É como está cadastrado no tnsnames.ora, aquele arquivo que eu tinha mostrado lá. Ok? Então, testando a conexão, eu vou passar a senha desse usuário e ele permitiu a conexão. Se eu fizer um select user from dual, ele vai me mostrar que eu estou conectado aqui e eu posso submeter os comandos, como consultar uma tabela de empregados que ele instala por padrão aqui no Oracle XZ. E ele fez a consulta e retornou os dados da tabela, de acordo com os meus filtros, que foram nenhum. Bom, essa é a configuração bem básica, e agora na sequência é que a gente vai partir mesmo para mostrar como funciona, como compor o shell script, onde eu vou colocar a chamada do SQL Plus, de que forma eu vou colocar. Então vamos seguir adiante. Vamos dar continuidade. Eu vou mostrar
duas formas que eu conheço de fazer a conexão com o banco utilizando o SQL Plus, lá dentro do Shell Script. É uma forma chamada inline, onde o meu comando SQL vai estar contido dentro do Shell Script, ou uma forma onde eu faço a chamada de um SQL externo, de um arquivo SQL externo que contém os comandos SQL que eu vou executar, e eu referencio eles com o SQL Plus. Então, eu redefini o terminal aqui. Aquelas variáveis não estão mais exportadas, foi feito de propósito, que é vou fazer a definição delas dentro do Shell Script. Você pode fazer isso, set na profile, o ambiente, a profile global do usuário, mas aqui eu vou supor que você não tem essas definições, você não queira fazê-las através de uma profile, vamos fazer dentro do Shell, tá? Eu vou criar um arquivinho aqui, padrão, pegar uma pré-definição que eu já deixei pronta aqui, não essa, é essa daqui. O que eu tenho aqui? É o interpretador que eu vou usar para esse shell e 3 variáveis com os dados de autenticação. É o usuário, senha e o banco instance onde eu vou conectar. Esse daqui é a instance que está cadastrada lá no meu tnsnames.org. Para fazer essa execução de forma, antes de fazer a chamada do SQL Plus, eu preciso definir as variáveis contendo o caminho do SQL Plus e indicando onde estão as bibliotecas que ele precisa para funcionar. Então, são aquelas variáveis Oracle Home. E deixe-me voltar aqui. Isso, eu vou pegar este caminho e vou definir para variável lá, tá? Então, setei Oracle Home, na sequência eu vou setar a variável LD Library Path para indicar onde estão as bibliotecas que o SQL Plus precisa para funcionar. Então, este caminho está setado aqui na Oracle Home. Ou melhor, essas bibliotecas estão contidas dentro deste caminho referenciado pelo Oracle Home. E eu vou repetir a variável aqui para preservar o conteúdo dela, caso ela já tenha um. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para a variável path, para que ele seja capaz de encontrar o binário do SQL Plus, sem que eu tenha que informar o caminho absoluto dele. Tá? O binário também está lá no caminho apontado pela Oracle Home, e aqui eu vou preservar o conteúdo atual dela. Lembrando que, tanto na LD Library Path quanto na path, o delimitador dos caminhos onde ele faz a busca é o 2 pontos. Feito isso, a gente pode chamar o SQL Plus aqui. Nessa forma inline eu vou usar o parâmetro "-s", ele oculta, é uma opção chamada silent, ele oculta aquelas informações de prompt de usuário, senha, e eu preciso também dessa diretiva aqui, dessa opção chamada "no-log". Isso aqui vai evitar que ele faça uma conexão automática aqui no SQL Plus. Aqui é a nossa marca do comando inline, né? O que isso é usado em outros comandos aqui, não é algo específico do SQL Plus. Significa que tudo que tiver entre essas duas marcas aqui é redirecionado para esse comando. É como se esse conteúdo aqui dentro fossem entradas digitadas via teclado, direcionadas para cá, tá? O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar a minha conexão. Então, ao invés de eu colocar isso daqui, hr/bcdilson@xe, que funcionaria, eu vou referenciar pelas minhas variáveis. Então, eu vou botar vuser com o nome do meu usuário, vou botar vpass com a senha de autenticação desse meu usuário
e vou botar vinstance, que é o banco onde eu vou fazer a conexão, tá? Feito isso, eu vou redirecionar a saída aqui desse comando com o comando spool e vou digitar o comando SQL que eu quero que seja executado. Então eu vou fazer uma consultinha básica aqui, sem filtros, lá na tabela Employees. Terminei meus SQLs, eu paro o redirecionamento da saída com o spool off e finalizo o comando aqui. Basicamente é isso. Se nós não erramos nada, eu vou dar uma permissão para o meu shell aqui, permissão de execução. Se nós não erramos nada, nós executamos, ele está imprimindo o conteúdo que foi executado na saída do terminal e também no redirecionamento que eu fiz via spool. Veja que ele quebrou aqui em uma quantidade de linhas, imprimiu o cabeçalho, está com uma largura pré-definida de 80 caracteres aqui. Supondo que isso aqui seja uma saída para relatório, isso não está formatado da forma como eu gostaria. Então, a gente vai alterar o nosso shell para aplicar algumas formatações aqui. Então, o que eu posso colocar aqui? Por exemplo, eu posso omitir a impressão do cabeçalho com a lista das colunas correspondentes ao que eu selecionei, que nesse caso foram todas, né? A minha largura que eu disse, que está definida com 80 caracteres por linha, eu vou aumentar para 200 caracteres. Ele está fazendo quebras, ele está tratando isso como se fosse um relatório a ser impresso, então ele está colocando uma quantidade de linhas e está repetindo os cabeçalhos. Como eu não quero isso, eu vou indicar aqui o page size. Aqui, se eu não me engano, ele usa o valor padrão 10, que é o que ele está quebrando lá. Aqui eu vou botar 0 e dessa forma ele não vai ter mais aquela quebra, tá? Vou botar só as três opções por enquanto. Vamos executar aqui e ver como isso vai mudar a nossa saída. Veja que ele já formatou aqui um pouco melhor, ele não repetiu os cabeçalhos, ele não está limitando mais a 80 caracteres, mais ou menos, tá? Ainda tem algumas saídas aqui, ó, que talvez não sejam interessantes. Para mim só interessam os dados, não me interessam essas informações. Então tem outras cláusulas que podem ser aplicadas aqui. Então tem um set echo off, tem um set feedback off. Essas cláusulas evitam que o comando SQL que foi submetido seja repetido na saída, que se apresente aquelas informações de retorno. Tem uma série de cláusulas aqui. Você pesquisando especificamente o SQL Plus, a documentação dele, você pode obter elas. Eu vou botar só algumas aqui, né? Eu vou eliminar os espaços em branco. Omitir a saída de terminal por padrão. Isso acho que só vai funcionar da outra forma lá, a não inline. Set verify off. Agora aquelas informações de quantidade de linhas retornadas já não vieram para cá. O que eu tenho nesse arquivo aqui são basicamente os dados, só que ainda cabe formatação nele, né? Então, só para terminar de exemplificar aqui, eu vou pegar algumas colunas que são retornadas nesse cara aqui e vou diminuir a largura delas, padrão, tá? Vou pegar aqui o last name e o email. E vou formatar elas para 15 posições.
por padrão, elas têm uma largura que é correspondente à definição do tipo do campo, aqui, do tamanho que foi atribuído ao tipo do campo. Tá? Então estava com 25 caracteres, eu creio que porque eu tenho preenchido em tabela 15 seja o suficiente, isso deve me dar alguma economia de espaço na saída. E de fato, ó, agora como eu diminui a largura dessas colunas aqui, o resto dos campos aqui consegue ser comportado na largura do meu terminal aqui, tá? Ou do meu arquivo de saída. Tem outras formatações, podem ser aplicadas, como eu disse. Só para encerrar aqui, tem a questão do delimitador de campos. Por padrão ele usa um espaço simples. Eu posso setar ele aqui com set callsep e indicar outro delimitador. Eu vou botar um pipe. Vamos executar. Então, veja que onde eu tinha espaço, existem os espaços correspondentes ao tamanho do campo, e o que seria utilizado para delimitar um campo ou outro, que por padrão era um espaço também, eu mudei para um character pipe. Ok? Então, essa é a forma inline de executar. Aí tem uma coisa que eu quero comentar também, que é a respeito de tratamento de erro, né? Do jeito que está aqui, todo comando que você executa aqui em mundo Unix, Linux, ele devolve um return code, que é representado pela variável $interrogação. É o return code do último comando que foi executado, que nesse caso é o SQL+. Tá? Tudo isso daqui são comandos submetidos para dentro dele, mas o comando de fato é esse daqui. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero testar se essa execução foi feita com sucesso ou não. Se não foi, eu vou imprimir aqui na saída do meu terminal que erro na execução do SQL e vou sair com código de erro 1. Tá? Eu vou provocar propositalmente um erro lá no meu SQL também. Eu vou botar um X aqui na frente do nome da minha tabela para que ela não seja encontrada. Tá? Então, o que eu espero a partir de agora? Que eu execute meu SQL, que eu produza um erro, que a minha tabela não existe, e se eu testar o return code, ele deveria retornar 1. Tá? Imprimiu aqui no terminal o erro, só que se eu testo o meu return code, ele está dizendo que foi 0. Sucesso. Por que isso acontece? Por padrão, o SQL Plus ele não pega os erros das execuções do SQL. Ele pega seus próprios erros lá. Por exemplo, você não tem permissão de executar ele, você passou dados de autenticação inválido, mas ele não consiste os erros SQL. Como é que eu posso dizer para ele que eu quero toda vez que ocorrer um erro SQL, que isso seja propagado para SQL+. Bom, eu posso usar umas cláusulas chamadas whenever para isso, tá? Então, eu posso dizer para ele aqui, olha, toda vez que ocorrer um erro SQL, você vai finalizar devolvendo esse código de erro SQL para o SQL+. Existe uma outra cláusula aqui dizendo toda vez que ocorrer um erro de sistema operacional, você vai terminar com falha. Então, com essas duas cláusulas aqui, esse erro de sistema operacional estourou um file system, alguma coisa na camada do sistema operacional que acabou ocasionando um erro no SQL+. Acabou a memória do seu ambiente e etc. Né? E esse daqui é erros de execução do SQL, erros de sintaxe, erro num update, erro no insert, você violou uma chave primária, etc. Vamos testar isso aqui agora com essas duas cláusulas. Então vou repetir a mesma execução do meu shell. Veja que aquele eco que eu apresentei lá quando eu tinha a situação de erro agora foi impresso aqui. E se eu testo o meu return code, agora ele devolveu 1. Tá? Então eu consegui consistir o erro.
Isso é importante porque na sua lógica você de repente pode não querer seguir adiante aqui se esse comando não foi executado com sucesso, tá? Vou mudar agora. Vou mostrar a segunda forma de fazer execução de um SQL. É aquela forma onde o SQL está num arquivo externo. O que eu vou fazer então? Eu vou aproveitar esse meu comando SQL e todas as cláusulas de formatação que eu já tinha e diretivas que eu já tinha definido para ele e vou colocar num comandinho externo aqui, tá? Vou fazer uma cópia do script. Vou só mudar a saída do spool. Aqui o que era teste1. Eu vou passar a chamar teste2. Então, agora aqui no teste2, ao invés de usar essa abordagem de /nolog, /eod para indicar que é inline, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu vou ter só o SQL plus -s, esse /nolog eu não vou mais executar, porque eu vou ter os dados de autenticação aqui na linha de comando diretamente, tá? Aqui eu vou passar então a minha vuser, vou colocar a minha senha e vou informar a minha instance, o meu nome de banco de dados onde eu vou conectar. Então, eu não faço isso mais com uma cláusula connect de um comando que foi submetido como se eu tivesse aberto um prompt daquela forma inline. Agora eu faço isso diretamente aqui na minha linha de comando. Uma vez que eu tenha passado os dados de autenticação, eu vou botar um arroba e eu vou dizer qual é o arquivo SQL que eu vou executar. É esse daqui. Tá? Vamos testar a execução. Aqui ele produz um erro. Era esperado, porque eu ainda não alterei o nome da tabela. Se eu repetir a execução, pelo return code aqui, foi tudo certinho. Foi gerado um arquivo de saída aqui, teste2, e o conteúdo desse arquivo. Tá? Então, essa é outra forma de fazer a execução. Aqui o comando está externo, né? O arquivo que vai ser executado é externo, mas nada me impede de fazer isso daqui, por exemplo, criar um arquivo aqui dentro, né? Eu vou criar um teste.sql, vou fazer um select user from dual, finalizar bem basicão aqui, né? E aqui, ao invés de chamar o comando .sql, eu vou chamar esse temporário que eu gerei aqui. Então, aquela informação de que um inline serve para comandos que vão estar contidos dentro do shell script e essa forma de comandos externos, não necessariamente, porque aqui dentro do meu shell eu posso redirecionar uma saída para um SQL temporário e fazer a execução dele. E isso me dá a possibilidade também de fazer manipulações dinâmicas aqui nesse SQL, ok? Então, só para testar essa execução aqui, executou bonitinho. Aqui foi o resultado do select user from dual. Lembrando aquela tabela dual, uma tabela do Oracle, uma tabela que tem uma coluninha dummy, e basicamente ela é usada para fazer chamadas de funções. No caso aqui eu usei uma função embutida dele que é a user. Não sei se o melhor seria chamar de função, de macro, mas whatever. Bom, vou voltar então aqui para o nosso comando SQL, porque agora eu quero mostrar como é que eu posso passar parâmetros na chamada desse SQL, né? Então, você conhecendo o SQL Plus, você deve saber, ou se não sabia, fique sabendo agora, que existem variáveis de substituição.
São variáveis que eu defino aqui, são marcas que eu defino aqui dentro e que em tempo de execução são substituídas por um valor, que pode ser recebido pelo usuário ou, e no nosso caso, vai ser um parâmetro da chamada. O que são essas variáveis de substituição? É um e-comercial 1, e-comercial 2 e assim por diante. Cada uma dessas variáveis é substituída pelo nome do pelo valor do parâmetro que eu passei lá na chamada do SQL Plus. Então, para tornar isso para ficar mais compreensível aqui, o que eu vou fazer? Eu vou complementar esse meu select em tabela aqui, vou filtrar uma das colunas que eu tenho e vou informar uma variável de substituição. Na hora que eu fizer a chamada desse cara, isso aqui vai ser substituído pelo valor da chamada via SQL Plus. Vou editar meu teste 2 aqui. Então, até então, eu só chamava o meu comando SQL. A partir de agora, eu vou passar um parâmetro para ele. Eu estou filtrando o Employee ID, eu vou colocar o código 198 aqui. Vou fazer a chamada dele. Vou testar o Return Code. Nenhum erro, pelo menos logado aqui. E vou ver que saída foi produzida no meu arquivo de saída. Veja que ele foi atualizado. E agora eu só trouxe a linha com o Employee ID 198, que é o Employee ID que eu filtrei aqui quando eu fiz a chamada do SQL. Eu posso ter mais do que uma variável de substituição aqui. Vou botar aqui um or, first name, like, aí outra variável de substituição e um percent aqui. Então, esse e-comercial 2 agora vai ser substituído pelo primeiro parâmetro que eu informar, pelo segundo parâmetro que eu informar. Então, além de pegar esse código 198, eu vou pegar todas as pessoas que comecem com a letra C, first name. Vou executar o camarada aqui. Sem erros reportados via Return Code. E se eu consultar minha saída aqui, além do código 98 que eu havia filtrado, pela cláusula OR, ele também pegou todos os nomes que começassem com a letra C. Tá? Essa variável de substituição eu usei aqui no SQL, mas eu também posso usar em outros pontos. Por exemplo, o nome do meu arquivo de spool. Eu posso dizer para ele aqui que o meu arquivo de spool é um terceiro parâmetro que eu passar na chamada da execução. Então, vou editar meu SQL de novo. Opa, que eu fiz a execução dele. Vamos parar. Então, vamos editar aqui. Então, como terceiro parâmetro agora, eu vou passar o nome do arquivo de saída que eu quero gerar. Nome arquivo saída parm.txt. Ok. Vamos fazer a chamada aqui. Sem erros aparentes. Consultando a saída do teste 2. Opa, não é a saída do teste 2. O que eu quero mostrar é que, a partir de agora ele acatou o nome do arquivo que eu informei lá via parâmetro. Então, eu posso mudar esse nome. Eu poderia sofisticar um pouquinho mais aqui e fazer com que esses parâmetros fossem recebidos diretamente pelo shell. Então, o meu VID, que é o Employee ID, é o parâmetro 1 que é informado no meu shell. O meu filtro nome é um parâmetro 2 e o meu v arquivo saída é um parâmetro 3. E aí na chamada do SQL Plus eu passo esses três parâmetros: $VID, $v filtro nome e o $v arquivo saída.
Quando eu fizer a chamada do meu shell, agora eu passo esses parâmetros. Então eu vou passar 195, vou passar tudo que comece com a, sei lá, com a letra Z. Melhor, vou botar tudo que comece com CH, tá? E vou botar como arquivo de saída consulta empregados.txt. Ok. Não foram reportados erros via return code. Se eu consultar aqui, eu tenho um arquivo de saída. Não é o arquivo que a gente informou via parâmetro, tá? A gente precisa consultar se o nome da variável foi passado certo. Não foi. Ó, saiu como v arquivo saída. Então isso daqui acabou saindo como vazio. Então vou botar o nome da variável correta. Vamos repetir a execução aqui. Return code 0. Listando os conteúdos. Então agora sim, ele pegou o terceiro parâmetro da minha execução e colocou aqui dentro. E o conteúdo desse arquivo contém tanto o filtro que eu fiz de ID, quanto o outro filtro que eu fiz, que são os nomes com os first names que começavam com CH. Beleza aqui? E uma última coisa que eu quero mostrar também é sobre a questão de senha aqui, tá? Aqui a gente definiu a senha direto no shell e colocou isso como dados de autenticação. Pode não ser interessante para você ter a senha aqui no shell, porque alguém com permissões vai ver seus dados de autenticação. Então, qual seria uma das formas de mudar isso? Então, eu não teria a senha lá dentro, ela passaria a estar num arquivo externo aqui. Vou chamar de passuser aqui, .conf. Para simplificar, pass.conf. Eu vou botar a senha daquele usuário. E para proteger esse arquivo, eu vou deixar ele com permissão só de acesso para o meu usuário corrente. Então, a partir de agora, apenas o dono do arquivo, que é o Paulo, tem as permissões de tanto de leitura, gravação e execução. Quem for do grupo, que nesse caso é o Paulo, não tem permissão alguma. E quem for de outros grupos, outros usuários, que não esses dois aqui, não tem permissão de nada. Como é que eu altero o meu teste aqui? Então, eu passo a não ter mais a senha aqui. Eu não passo mais a senha dessa forma, só coloco usuário @instance. E aqui eu coloco com um redirecionamento, uma leitura do meu arquivo de senha, para que isso seja usado na autenticação aqui. Se nós não erramos nada, foi feita a execução, deu return code 0, só que aqui ele não criou nenhum arquivo de saída, não passei os parâmetros necessários, né? Então eu vou passar novamente aqui. Cadê? Tá aqui. Foi criado o nosso arquivo, então, de acordo com os parâmetros que a gente filtrou. Veio com as informações que nós queríamos. Até para ilustrar bem aqui que foi alterado, eu vou mudar o nome do arquivo e vou mudar aqui para tudo que contenha, comece com X, se é que existe alguém. Então, agora ele criou um arquivo 2 e no conteúdo dele só tem o Vance, porque não existe ninguém lá que comece com a letra X. Vamos mudar aqui, vamos pegar alguém que comece com a letra A. Atualizou o arquivo aqui, veja que ele está um pouquinho maior. E ele acatou os nossos filtros. Então, veja que dessa forma aqui, eu não preciso mais passar a senha, informar diretamente no meu shell. Ela está num arquivo externo.
Esse arquivo tem que estar protegido, senão não faz sentido você ter ele num arquivo externo. Tá? Bom, por aqui eu concluo. Eu espero que tenha dado uma pincelada aqui. Esse assunto pode ser estendido muito. Tá? Tem possibilidades demais aqui, tanto de formatações, de comandos extras que você tem através do SQL Plus, ou de lógica que você pode aplicar aqui no Shell. Mas o objetivo era só dar essa pincelada básica de como fazer, como conectar. Lembrando que aqui a gente usou só comandos de consulta, mas eu posso botar atualizações também, posso botar blocos anônimos, chamadas de procedures aqui dentro. Isso vai da sua necessidade. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigado, até mais.